Neste dia quente de verão, Charlotte e Albert Morgan acordaram mais cedo do que o habitual, e não foi o cachorro Spike de seu vizinho que os acordou, com seus latidos incessantes. A razão pela qual o casal de idosos levantou tão cedo, provavelmente era o fato de estarem sempre de muito mau humor. Naquele dia, era o dia em que 5 anos antes, sua única filha Diana tinha morrido em um terrível acidente de avião. Apesar de ter sido há tanto tempo, Charlotte Morgan ainda rotineiramente se culpava por tudo o que tinha acontecido. Se eu não tivesse sido tão rigorosa com Diana, talvez essa tragédia poderia ter sido evitada, dizia ela, enquanto vasculhava fotografias de sua filha falecida. Em resposta às palavras de sua esposa, o Sr. Morgan concordou como ela, e sentiu-se uma intensa culpa mexendo nas profundezas de sua alma. Quando criança, Diana sempre fora uma menina inteligente e obediente, que facilmente encontrava pontos em comum com seus pais. No entanto, quanto mais ela crescia, mais seu caráter teimoso se tornava predominante, e foi sua natureza selvagem que levou a garota a fazer coisas loucas e muito imprevisíveis. Os pais de Diana tentaram influenciar sua filha de todas as maneiras possíveis, mas seus esforços sempre foram em vão. Quando Diana se tornou adulta, ela se matriculou na universidade, mas 3 anos depois foi expulsa por faltar a muitas aulas e ter um desempenho ruim, de acordo com seus professores. Diana estava muito ocupada com seu novo namorado, que acabou levando-a para o mau caminho. É claro que essa notícia foi muito desagradável para os pais de Diana, que há muito sonhavam com o sucesso de sua filha no campo da economia ou direito. Depois de abandonar a universidade, Diana alugou uma casa nos arredores da cidade, onde morava com seu noivo. Foi quando a Sra. Morgan cometeu aquele erro fatal que, em sua opinião, levou à morte de sua filha. A Sra. Morgan ficou indignada com o comportamento de sua filha e se recusou categoricamente a conhecer o noivo de Diana, a quem considerava um canalha e um ninguém. Isso resultou em um rompimento que durou quase 4 anos e terminou na morte de Diana em um acidente de avião. Nas primeiras horas após o acidente, os Morgan ainda tinham esperança de que sua filha tivesse sobrevivido por algum milagre, mas quando os socorristas mostraram a eles os pertences pessoais de Diana, sua esperança se despedaçou diante de seus olhos. Foi então, quando a Sra. Morgan olhou para a fotografia de sua filha falecida, que ela percebeu que nenhum desentendimento pessoal deveria ter sido motivo para brigar com alguém tão próximo e querido. Por que não convidamos alguns parentes para esta noite? Vamos fazer um jantar em memória de Diana. Afinal, já se passaram 5 anos, sugeriu cautelosamente o Sr. Morgan. A Sra. Morgan apenas fez uma careta e balançou a cabeça em resposta. A Sra. Morgan queria ficar sozinha neste dia memorável, entregue à sua angústia e saudade de sua amada filha. Ela sabia muito bem que os parentes ficariam por um tempo, logo em seguida iriam embora e ela seria atormentada pela culpa por um longo tempo. A Sra. Morgan saiu de seu luto ao ouvir o telefone insistente tocando. Perplexa sobre quem poderia ser, ela pegou imediatamente o telefone. Alô, vovó, é você? Eu sou seu neto Kevin, disse uma voz de um garoto do outro lado da linha. Desculpe, que neto? Você deve ter ligado para o número errado, querido, respondeu a Sra. Morgan, tentando não ficar muito animada. Não, vovó, sou o Kevin. Minha mãe me deu o seu número de telefone. Ela morreu em um acidente de avião. Estou em um orfanato perto do parque da cidade. Na verdade, não é permitido usarmos o telefone, mas eu liguei para você mesmo assim. Está muito ruim aqui, vovó. Por favor, me tire daqui, sussurrou o menino entre lágrimas e desligou. Não é preciso dizer que a voz desconhecida do menino causou uma grande impressão na Sra. Morgan. É claro que ela entendia que crianças pequenas cometem esse tipo de engano, então o menino poderia ter discado o número errado facilmente. Mas então, como ele poderia saber que Diana morreu em um acidente de avião? Ela pensou consigo mesma, sem saber o que fazer com essa informação. A Sra. Morgan decidiu confiar em seu marido. Essa é uma história muito curiosa. Talvez devêssemos visitar o orfanato e falar com o menino pessoalmente. O Sr. Morgan sugeriu. A Sra. Morgan sorriu em aprovação, em resposta e disse a ele, que ele leu sua mente. A Sra. Morgan estava animada para ver como esse menino, que afirmava ser seu neto, se parecia. Para sua grande surpresa, a administração do orfanato não a cumprimentou gentilmente. Sra. Morgan, não nos entenda mal. Não nos importamos que você veja o Kevin, mas o que faz você pensar que ele é seu neto? Claro, a mãe dele morreu em um acidente de avião, assim como sua filha,
mas Kevin tem um sobrenome completamente diferente, disse o diretor do orfanato, enfatizando especialmente o sobrenome. Stephen Hall era o diretor do orfanato nos últimos 15 anos e achava que já havia visto de tudo. Por isso, as palavras da Sra. Morgan não o abalaram, não importava o quanto ela insistisse que o órfão de 9 anos era seu neto. Sr. Hall, por favor, permita-me pelo menos uma reunião com o Kevin. Afinal, ele entrou em contato diretamente comigo, o que significa que ele deve saber alguma coisa, suplicou a Sra. Morgan. O diretor não pôde voltar atrás em sua palavra e decidiu permitir que a Sra. Morgan visse o menino. Quando Kevin apareceu na grande sala de hóspedes, a Sra. Morgan ficou pálida e quase desmaiou. O menino de 9 anos era exatamente igual à falecida filha da Sra. Morgan, com os mesmos cabelos loiros e bagunçados e aqueles olhos brilhantes, cheios de energia e desinibida. Olá, vovó, disse o menino com um sorriso. Oi, Kevin. Fico muito feliz em te ver. Me diga por favor, como você me encontrou? Perguntou a Sra. Morgan cuidadosamente. Kevin olhou por um momento para a Sra. Morgan, antes de suspirar tristemente, e começar a contar sua história. Kevin revelou que não se lembrava de quase nada de seu passado. Quando sua mãe morreu, Kevin tinha apenas 4 anos e nem mesmo sabia seu primeiro ou último nome. Kevin vagamente se lembrava de ter sido levado ao orfanato por uma senhora idosa. Ela deixou o nome do menino junto com o número de telefone de seus parentes. A equipe do orfanato ligou imediatamente para os números, mas ninguém atendeu o telefone. Acreditando que a senhora idosa os enganara, os cuidadores do orfanato seguiram o protocolo, inseriram o número de telefone no arquivo pessoal do menino e o deixaram na prateleira. Foi apenas por alguma coincidência absurda que Kevin conseguiu descobrir o número. Agora tudo está começando a fazer sentido. Há 5 anos, houve uma grande tempestade em toda a região noroeste. As linhas telefônicas devem ter sido danificadas pelas árvores caídas, sussurrou a Sra. Morgan, sentindo que tudo estava se encaixando. Provavelmente, a equipe do orfanato foi preguiçosa demais para tentar ligar para mim novamente, e tirou Kevin de sua família por 5 longos anos. Vovó, você realmente vai me levar para casa? Alguns dos meus amigos já foram adotados, mas ninguém parece querer me levar, disse Kevin soluçando. Claro que vou, querido. Pode ter certeza disso. Vou descobrir quais documentos vou precisar para isso, respondeu a Sra. Morgan, afagando os cabelos do menino. Mas quando a velha mulher expressou sua intenção ao diretor do orfanato, ela ficou amargamente desapontada. Sra. Morgan, neste momento, adotar o menino está fora de cogitação. Em primeiro lugar, você ainda não tem provas de parentesco, e em segundo lugar, você e seu marido não são mais jovens. O que Kevin faria se algo acontecesse com você? Se você encontrar alguma evidência de que é a avó de Kevin, fique à vontade para adotá-lo, mas, enquanto isso, não posso ajudá-la, respondeu Stephen Hall, talvez um pouco mais ríspido do que deveria. Então, a Sra. Morgan sentiu imediatamente que algo estava errado quando o Sr. Stephen Hall a tratou rispidamente no escritório. Mal conseguindo conter suas emoções e cobrindo os olhos com um lenço, a Sra. Morgan respondeu em voz seca e formal. Tudo bem, Sr. Hall, vou encontrar a prova desse parentesco. A Sra. Morgan entendeu que seu caso em comum só poderia ser ajudado por testes genéticos, que confirmariam seu parentesco. Sem mais delongas, a Sra. Morgan enviou um pedido de teste de DNA às autoridades relevantes. Infelizmente, 1 mês se passou, antes de obterem permissão. Levou mais 1 mês para analisar e comparar as amostras retiradas da Sra. Morgan e de seu suposto neto Kevin. Enquanto isso, a Sra. Morgan não ficou apenas esperando passivamente. Ela começou a investigar intensamente a vida passada de sua filha. Descobriu-se que Diane Morgan nunca havia se casado, e seu noivo a abandonou logo após o nascimento do filho. O Sr. Morgan ficou aterrorizado ao pensar no que sua filha, uma mãe solteira, havia passado. Meu Deus, todo esse tempo a Diana nunca pediu minha ajuda. Fui uma tola orgulhosa, esperando que ela me ligasse primeiro e se arrependesse, pensou a idosa amargamente. A Sra. Morgan até conseguiu encontrar o endereço onde sua filha morava com o neto recém-nascido, há 5 anos. A mulher que morava lá disse que foi ela quem levou o menino de 4 anos de Diana para o orfanato. Naquela época, ela tentou ligar para a Sra. Morgan, mas, naquele fatídico dia, um furacão cortou os serviços telefônicos no lado norte da cidade. Somente agora, 5 anos após o acidente de avião, é que a Sra. Morgan finalmente entendeu as motivações de todos.
Ela percebeu que o passado não podia ser alterado e sinceramente queria ajudar Kevin. O Sr. Morgan apoiou totalmente sua esposa, que estava muito feliz por ter o neto em suas vidas. No entanto, quando os resultados do teste de DNA chegaram, descobriu-se que Kevin não era realmente seu neto. Como isso é possível? Eu sei que Kevin é meu próprio sangue, disse a Sra. Morgan, segurando o papel. Em resposta, seu marido bateu a mão na mesa e declarou em voz alta: não me importo com o que o DNA diz. Estou pronto para ficar com a guarda do Kevin, portanto não importa. O rosto da Sra. Morgan se iluminou com as palavras do marido, e um raio de esperança brilhou em seus olhos. Durante esse tempo, ela se apaixonou tanto por Kevin que estava disposta a aceitar o fato de que ele não era parente dela. Então, os Morgans fizeram tudo o que estava ao seu alcance para obter a guarda do menino. Quando finalmente chegou a hora de tirar Kevin do orfanato, uma carta de desculpas formal chegou pelo correio em nome do diretor do Departamento de Pesquisa Genética. Aconteceu que no dia do teste de DNA, a equipe responsável cometeu um erro fatal. Os responsáveis foram demitidos, e medidas foram tomadas para garantir que algo assim nunca acontecesse novamente. Para Charlotte e Albert Morgan, isso significava apenas uma coisa: era muito provável que Kevin fosse seu próprio neto biológico. Eu sempre soube que você me levaria para casa, exclamou Kevin, dando adeus ao orfanato, enquanto segurava as mãos de seus avós. O menino riu felizmente e irradiava alegria. Kevin agora tinha certeza de que seus parentes nunca o abandonariam. Ele sabia que seria cuidado até o fim de seus dias.